O vídeo que você clicou já vai começar, mas antes, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. TV Flórida, a sua TV brasileira nos Estados Unidos. Porque Lula que estava precisando ganhar uma potenciazinha, né? Mas está broxando o governo dele. Palácio do Planalto ordenou que ministros desistam de ir à ONU para evitar constrangimento de vistos negados. Apenas Lula e o chanceler Mauro Vieira devem viajar contra o ano passado, em que viajaram 10 ministros. Alexandre Padilha teve seu visto revogado e pediu de novo, mas ninguém deu resposta para ele sobre visto de novo nos Estados Unidos. O Fernando Haddad também tem o dele ele conseguiu receber o visto normal como ministro da Fazenda, mas também não está com muita disposição para querer viajar, não. Então, o clima não está bom, segundo diz o governo. Houve uma desmobilização planejada para essa viagem internacional. Então, é isso. Rodrigo Constantino, como é que se pode combater a impotência governamental diante dessa brochada que o time de Lula deu? Tem coisas que não tem solução, não tem salvação, não tem remédio que resolva, né? É o caso do desgoverno Lula. Veja, essa questão dos vistos, se eu não me engano, tem acordo da ONU ali para poder permitir, né? Vários que odeiam os Estados Unidos já foram lá. Eu lembro do próprio Hugo Chávez fazendo uma performance inesquecível, né? Melhor que atores de Hollywood, melhor que o Javier Bardem, que a gente descobre por que fez tão bem aquele papel de psicopata lá do... como é que é? Como é que é o nome do filme? Até esqueci. Não é Onde os Fracos Não Têm Vez, não, é outro nome. Mas ele foi lá com a scarf, né, que o Yasser Arafat usava, que esses terroristas islâmicos gostam, fazer pulso cerrado. Ele não se importa com vários e vários muçulmanos mortos por muçulmanos, né? Então, a ONU é um palco de hipocrisia. O Hugo Chávez foi lá falar do cheiro de enxofre que ele estava sentindo, porque o Bush falou antes dele. Então, assim, a ONU, se eu não me engano, tem um acordo para receber a escória da humanidade. Afinal de contas, o que seria da ONU sem virar palco da esquerda caviar global, né? Mas as pessoas ficariam restritas ali, né? No prédio ali, não poderiam ficar passeando pelo Central Park, pela Quinta Avenida, né, que eles gostam. Agora, isso tudo, Serrão, serve para uma reflexão maior, né? Que o Brasil realmente está indo para uma rota de colisão com os Estados Unidos. Essa questão dos vistos de ministros, da incerteza, tudo, é apenas a cereja do bolo de um governo cada vez mais anti-americano peitando um governo americano que reage contra o eixo do mal. Então a Gleisi Hoffmann andou falando de novo dos Estados Unidos, o Lula deu entrevista para o New York Times alfinetando o Trump. Então, de novo, eles não querem paz, coisa alguma, eles não querem resolver problema de tarifa. Até porque eles sabem que a exigência do Trump é a questão política e institucional, não a questão comercial, e que eles não vão entregar isso, porque eles não vão entregar anistia e libertação do Bolsonaro. Então eles estão numa sinuca de bico, e o PT quer o caos, porque o PT floresce no caos, é praga, né? Ele quer que vire Venezuela, porque na Venezuela eles são o Nicolás Maduro e o seu entorno, a sua entorragem, né? Então eles querem o poder absoluto, totalitário. Agora, resta saber o que pensa disso tudo as elites empresariais, os donos do poder. Eles estão confortáveis com essa situação do Brasil seguir alfinetando os Estados Unidos e peitando e chamando de fascista e de idiota? Onde vai acabar isso? Não vai acabar bem, né? Para a turma da Globo, dos banqueiros, das indústrias, isso não vai acabar bem. Então, é preciso acordar enquanto é tempo. Acorda então, Lula, já está com a gente na área, meu muso André Marcília, para analisar os grandes temas de hoje no Bradock Show. Saudações para você. Tudo bem, Serrão, prazer estar aqui, consta, bom te ver, Fabi, uma honra estar aqui nessa bancada com a nossa querida audiência. Então vamos trabalhar, porque Lula vai participar de eventos sobre Palestina, clima e democracia em Nova York. O presidente brasileiro vai defender a solução de 2 estados para a Palestina, contrariando a política de Trump. Lula também vai comandar uma reunião contra o extremismo com presidentes do Chile e da Espanha.
vai participar também da Semana do Clima, tema que Trump rejeita como política. O possível encontro com Trump nos bastidores não está confirmado e dificilmente Lourão vai querer papo com o nosso camarada Stalinácio. A visita de Lula ocorre no pior momento das relações Brasil-Estados Unidos. É só o gol contra André Marcília o tempo todo. Lula anunciando uma pauta de ataque aos Estados Unidos e chega lá vendendo a história. Ai, foi o Trump que não me recebeu. Né? É um fanfarrão, né? Serrão, eu só espero que o Lula não nos faça passar ainda mais vergonha, né? Ele, veja, vale dizer, né, no seu último fim de semana, ele fingiu que escreveu um artigo no New York Times, né? E nele chamava de desonesto o Trump na primeira linha do artigo que escreveram para ele. Então, assim, é bem complicado a gente ter alguém dessa maneira, ou assessorado dessa forma na ONU, porque os canhões, né, que o Lula tem, midiáticos, têm sido todos eles utilizados para defenestrar o Brasil e para nos expor publicamente ao ridículo internacional e dificultar ainda mais a nossa situação diante dessa crise institucional com os Estados Unidos. Veja, até o próprio Gilmar Mendes, de quem eu não espero nada, absolutamente nada de bom, numa entrevista, a famosa entrevista que ele disse que o voto do Fux era prenhe de incoerências, o que é uma bobagem imensa, mas ali ele assumiu, há uma crise, claro, há uma crise internacional, institucional, e ela está instalada no Brasil. O Lula, ele acha que ele está jogando war. Eu acho que é isso, parece que ele está numa brincadeira ou algo do gênero, e ele acha que é o cowboy, e que vai, portanto, vencer e ser o mocinho e salvar a princesa. Quer dizer, é um jogo eleitoral, é um jogo tolo com a nossa credibilidade, com o nosso bolso, com a nossa economia, algo muito pouco, portanto, digno de qualquer tipo de respeito. No entanto, isso tem um efeito, um impacto internacional, a gente tem visto a reação até mesmo dos Estados Unidos, e eu espero que o Lula não prejudique com isso ainda mais a imagem que a gente tem no Brasil. Aquela imagem do Lula, eu não me importo nem um pouco, mas óbvio que quanto menos a nossa imagem externa for crível, pior fica a situação e a possibilidade de reversão ou de alguma costura de laços internacionais, seja com os Estados Unidos, seja com os demais países que nos têm visto hoje como um case de censura internacional dos piores. E a nossa vergonha vai se ampliando, Fabiana Barroso, porque o secretário de Estado norte-americano Marco Rubio postou um trecho de entrevistas nas contas sociais oficiais dele e do Departamento de Estado avisando: com sentença de Bolsonaro, fica claro que o Estado de Direito no Brasil está se deteriorando. O secretário usou os canais oficiais para amplificar a declaração sobre crise judicial no Brasil. A postagem representa uma posição formal do governo Trump sobre a condenação de Bolsonaro a 27 anos. Marco Rubio cumpre a promessa de resposta adequada, formalizando a posição americana. E tudo na conta oficial do Departamento de Estado e da Embaixada Consulado americano. É vergonha demais para o nosso país. E o clima de que alguma reação forte dos Estados Unidos vai vir é um clima de final de Copa do Mundo. Os brasileiros estão ansiosos, aguardando, né? Porque, de fato, foram várias autoridades importantes se manifestando de maneira enfática, veemente, em relação a tudo isso que está acontecendo no Brasil. Então, alguns estão apostando, inclusive, que vão vir novas sanções justamente quando tiver lá a turma representando o Brasil na ONU. É uma hipótese, né? Eu não sei o que passa pela cabeça do Lourão. O que eu sei é que, olhando as mensagens do Marco Rubio, do Landau, que é o número 2 da secretaria dele, do advogado da Rumble e da Truth Social, que conhece também bem o presidente Trump, Maria Elvira Salazar, coluna no Wall Street Journal, a turma está toda
atenta, com lupa, no detalhe ao que se passa no Brasil. Então, que vem aí retaliação, vem. A gente não sabe o que vem exatamente, quando vem, qual a magnitude e quem são os alvos. Mas a gente sabe que vem. Então, o Brasil passa vergonha direto, né? E só que a gente não quer saber só disso, a gente quer saber das respostas, principalmente dos Estados Unidos, porque a gente conta com a cavalaria americana para reagir, para dar algum ânimo, algum fôlego também à oposição no Brasil, né? Porque anda difícil demais a luta no Brasil. Fabiana Barroso já está de volta, agora sim já pode fazer a sua análise. Eu recebi mensagem até falando solta os cachorros, como disse o André Marcília. Mas, primeiro, eu acho importante isso, né, essa constatação da realidade do Brasil, já que quem deveria constatar aqui no Brasil e remediar esse grande problema que nós estamos tendo com um dos poderes, que é o judiciário, né, como superpoder. Aí você fala da ausência do Senado, dos próprios ministros, né, e de tantas imprensa que finge que não está assistindo essa ausência de Estado Democrático de Direito. A gente precisa entender que, rapidamente, Estado Democrático de Direito não é algo assim, não é uma figura, né, uma coisa longe, distante. Ao contrário, Estado Democrático de Direito é o conjunto de normas e um lugar, né, determinado. Então, nós temos aqui o Brasil, temos um Estado, né, democrático, temos as nossas dúvidas, e de direito deveria ser, porque realmente é assim que nós optamos desde que a gente tem a nova república. E também é uma constatação de realidade que o Brasil erra e erra demais. E quando tem esses erros, insiste nos erros, não é mesmo? Então tem que vir atores internacionais, acabar fazendo um papel que não é o deles, mas é fundamental para que o Brasil não caia numa ditadura tão triste como ocorre na Venezuela. Não creio que o Brasil seria nos moldes da Venezuela, mas creio que seria algo triste e um começo talvez da derrota completa da América Latina. A importância do Brasil, o tamanho dele, não é à toa. Então os Estados Unidos está vindo para socorrer, com muita crítica de quem realmente, né, dá uma piscada ou algo mais para o bloco, o eixo do mal, Rússia, China e etc. E a gente assiste, né, quem deveria fazer alguma coisa com total ignorância e ainda nos acusando de sermos, né, antidemocráticos, extremistas, ultradireita. Eu acho isso maravilhoso, Serrão. Quando eu penso em ultradireita, me vem aquela imagem do Ultraman, sabe aquele desenho quando a gente era criança? É isso que eu penso, de tão ridículo que são esses termos para quem está lutando verdadeiramente pelo Estado Democrático de Direito. Né, os antigos legalistas ali, logo ali do passado, que comemoraram sim a prisão do Lula, porque a prisão do Lula foi por crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Crimes que o brasileiro sente demais, porque quando vai ali num posto de saúde percebe que está tendo corrupção, ou percebeu, né, são crimes assim cotidianos que a gente percebe. Agora, crimes, né, de tentativa de golpe de Estado, não ocorreu nada para os brasileiros comuns. Então isso é só lero-lero de quem quer manter um Estado totalitário. Então, ao contrário do Estado Democrático de Direito, nós temos um Estado totalitário. E é disso que a gente está falando, com o decano fazendo comentários um pouco estranhos, né, mas bem assim, fiel ao que seria um Estado totalitário, ainda mais dominado aí pelos juízes, pelos togados. Uma nova modalidade que no Brasil está sendo totalmente colocada na mesa, e a gente espera então que os Estados Unidos dê este sopro para nós, mas precisamos contar com o trabalho do nosso Congresso Nacional dia e noite e dia, sem parar, porque esse estado de coisas não está fácil, nem mesmo abrir uma brechinha para a gente poder respirar, e esses dias têm sido bem difíceis. Então, vamos falar aí que eu vejo o Congresso Nacional, todo mundo está vendo que vários parlamentares estão exaustos, mas sabem que o povo brasileiro também está. Então, um fortalece ao outro. É só isso que nós temos. E esse respiro aí, né, de Marco Rubio, que veio de uma ditadura, então ele sabe o que é, sentiu na pele. Então ele sabe o que a gente está sofrendo. E o PT ultra-radicaliza. Edinho Silva chamou Trump de maior líder fascista do século XXI. Gleisi Hoffmann comentou que a conduta de Trump é ilegal, autoritária e abusiva. Mauro Vieira também chutou o balde.
não há espaço para negociação sobre a sentença de Bolsonaro. José Dirceu defendeu mudar o Congresso em 2026 para proteger Lula e o STF. Gilmar Mendes circulou em evento do PT que atacou o governo americano. Marco Rubio, atento a tudo, prometeu medidas adicionais contra o Brasil na próxima semana. André Marcília, Fabiana Barroso lembrou do Ultraman, a gente pode lembrar do Ultra 7 e podemos analisar agora as bobagens do Ultra 13, né? Que está exagerando. Pois é, está exagerando. Bom, vem exagerando, né? Desde que nasceu, talvez. O que a gente, que eu até comentei no comentário passado, né? O Lula, ele tem não apenas dito muita besteira, né? Como ele está cercado de pessoas que falam muita besteira, né? Sobretudo nessa área de política internacional, né? Que é o famoso Celso Amorim. O Celso Amorim, aliás, eu fico aqui me perguntando, a gente mencionou esse artigo aí do New York Times, não sei nem se não foi o próprio Celso Amorim que não escreveu para o Lula, porque o Celso Amorim tem sido uma pessoa importante nessa desgraça que tem sido a política internacional brasileira. Alguém que tem usado, como a gente fala, né, informalmente, tem sangue nos olhos em relação aos norte-americanos, tem uma visão completamente antiquada e deturpada do anti-imperialismo yankee, e é uma pessoa que orienta o Lula. E o Lula enxergou nisso, claro, também um potencial eleitoral para o ano que vem. Enfim, ele não tinha pauta nenhuma, agora ele é a resistência, né? E disso ele tem feito o seu mandato, já que o seu mandato não tem mais nada de útil ou de conteúdo real e sólido para ser defendido. Veja, vamos entender que o Lula ele está em campanha durante esse tempo inteiro. Essa história do botijão de gás com botijão do... Como é que chama? Botijão do Lula, sei lá, enfim, não é botijão do Lula, mas tem uma frase lá que parece que é praticamente identificando com o governo dele, especificamente, o tal do gás. Esse tipo de política eleitoreira agora, às vésperas das eleições, assim como esse tom inflamado ao se referir ao Lula, dele, do entorno dele, tem claramente essa função meramente eleitoral, que é algo que juridicamente a gente precisa dizer que é publicidade, é propaganda eleitoral antecipada, que é ilícito, que é crime, o que já fez ou faz pessoas de direita perderem mandato ou se tornarem elegíveis, mas para o Lula tudo pode. E ele tem feito recorrentemente uso desse artifício, mesmo que isso seja contra todo o interesse público e coletivo brasileiro. Se você chegou até aqui, é um bom sinal. Para assistir os vídeos completos, acesse nosso site ou baixe nosso aplicativo totalmente grátis.